Nesse vídeo vou demonstrar de forma prática, primeiro, como fazer a base de um modelo e, posteriormente, como fazer um guia de desgaste. Vendo que o nosso enceramento, o elemento 21, ele tem um excesso, visto que, feito a impressão desse mockup, desse modelo para ser feita uma barreira de mockup, talvez a gente não consiga tamanha precisão justamente por causa desse excesso, aonde a gente precisa comunicar isso ao clínico, que para uma melhor forma anatômica, o ideal seja fazer um desgaste prévio e posteriormente o mockup. Mas vamos primeiro fazer a base do modelo. Eu vou unir esses STLs dos dentes para que a gente consiga visualizar de forma mais prática. Eu venho aqui em Combine e com isso, no meu visualizador, eu consigo tirar esse STL e conseguir uma melhor dinâmica de movimentação. Feito isso, a primeira etapa a se fazer é criar um plano ao nível horizontal dos dentes. Feito isso, eu posso apertar a tecla, o atalho B, onde eu vou agora suavizar esse corte e aumento essas duas ferramentas. As duas primeiras ferramentas aqui eu coloco no máximo, que vai dar 99 não, ele puxa até 100 e dou um accept. Feito esse accept, eu posso apertar delete ou a tecla X, onde ele vai eliminar toda aquela parte em laranja. Visto que esse modelo ele vai ser utilizado para fazer uma barreira de mockup e a gente fez um enceramento de pré a pré, eu posso eliminar esse segundo molar, primeiro para otimizar o meu STL e depois até para ter uma economia de resina, visto que no próprio escaneamento clínico ele não julgou necessário fazer o escaneamento até o final, até por se tratar de uma região muito difícil de acesso com o scanner intraoral. Então, da mesma forma, eu seleciono com a tecla B, aperto a tecla B, aumento as duas primeiras ferramentas até o limite, que vai dar 100, e dou um accept. Feito isso, eu posso tanto apertar X ou delete, ok? Feito isso, eu ainda preciso suavizar um pouco essa região, esses bordos, porque vejam comigo, vou demonstrar a diferença. A forma de se fazer o modelo é, aperto Ctrl A, ele vai selecionar todo o modelo. Depois de apertar Ctrl A, eu tenho duas maneiras. Eu tanto posso vir em aqui, Edit e Extrude. E vou extruir esse modelo. Então, eu vou criar um volume acima. Feito isso, eu posso aumentar o offset, posso diminuir o offset. E com essa diminuição do offset, eu vou aumentar a extensão desse modelo. Observe como ele ficou com algumas linhas de imperfeição.
justamente essas linhas que eu quero corrigir. E por que eu vou corrigir? Porque pense comigo, fazer a base de um modelo é como recortar um modelo. E normalmente a gente recorta um modelo com o máximo capricho possível. Se eu faço um modelo digital dessa forma, seria a mesma coisa de utilizar um recortador com um disco enferrujado, cego, que já está lá no laboratório há, sei lá, 20 anos sem trocar o disco. É como cortar com a broca cega. Então, no digital, eu tenho a possibilidade de melhorar isso. Então, eu vou cancelar essa extrusão. E com a ferramenta em Sculpt, eu vou selecionar essa ferramenta de brush, que é essa Robust Smooth. Vou colocar a força, né? O strength dela no máximo. E vou aumentar um pouquinho aqui a dimensão. E agora, em todo o bordo, eu vou suavizar ao longo do bordo do modelo. Com isso, eu vou gerar um modelo muito mais liso do que o que a gente havia tentado anteriormente. Eu posso, nesse ponto aqui, só fazer uma dinâmica para a gente ver a diferença que dá utilizando essa ferramenta no bordo do meu STL. Ctrl A, posso tanto Edit, Extrude, né? Edit, Extrude, ou posso simplesmente apertar o atalho D. Com esse atalho, da tecla D, eu vou diminuir o offset no máximo, que vai permitir aqui. Consegue observar a diferença entre um lado e outro? E se eu coloco aqui em flat ainda, eu vou conseguir talvez identificar isso de forma mais nítida. Observa a diferença entre um lado e outro? Então, novamente, eu vou cancelar. Vou voltar em Sculpt. E com o mesmo brush, que é esse Robust Smooth, eu vou continuar fazendo esse contorno. Isso eu posso fazer tanto por vestibular quanto por palatina. Lembrando que eu preciso tomar um cuidado com o tamanho dessa ferramenta, não posso fazer de forma muito exagerada, senão eu acabo deformando uma região onde eu não posso deformar. Ela precisa ter uma espessura um pouco menor, entre 20 e 28. E aí, ao longo de todo o modelo, eu vou suavizando. E aí, depois que eu fizer em todo o modelo, eu vou repetir o processo de extrusão. E aí a gente vai poder dar continuidade na construção desse modelo. Ok? Então, ok. Feito isso, Ctrl A, aperto o atalho D, ou poderia vir em Edit e Extrude. Muitas vezes o atalho ele acaba sendo mais dinâmico, mais prático no dia a dia utilizando a ferramenta. Diminuo o offset até o máximo que der ali, só para que ele possa ficar negativo. Mas normalmente eu coloco esse número, eu posso alterar, mas o importante é que ele esteja negativo. Eu deixo em torno entre 20 e 25. Então, vou colocar um 23. Um 22,5, né? Mas vamos colocar 23 para ficar mais fácil. E aqui em Edit Type, eu coloco Flat. Ele vai deixar o fundo reto do modelo. Dou um Accept.
O importante nessa etapa, como eu disse, é você suavizar apenas esse bordo, para que com isso você tenha um modelo mais suave, né? Dá um aspecto que o teu modelo foi recortado, foi bem feito, uma base bem trabalhada. Como eu disse em uma live agora há pouco, justamente isso. Eu vejo que uma base de modelo feito no Mesh Mixer não perde em nada para um software pago. Na verdade, sem querer fazer demérito, eu vejo que em alguns até ganha, ok? Então, feito isso, o próximo passo, você vem em Edit, e agora a gente vai fazer uma outra finalidade do modelo, né? Normalmente a gente imprime esse modelo oco, porque não tenho por que eu imprimir um modelo desse tamanho e gastar essa quantidade de resina. É partir do princípio, se eu posso gastar metade, por que eu vou gastar o dobro? Então eu venho aqui em Hollow, ele vai deixar esse modelo oco, e eu tenho a possibilidade de escolher até a espessura. Por exemplo, se é um modelo de mockup, onde eu não preciso de muito volume, vocês veem aqui que tem um offset distância. Ele normalmente já padroniza 2 milímetros. Mas normalmente, quando é um modelo de mockup, eu costumo colocar até 1,5, 1.2. Eu vou colocar isso aqui com 1,5, 1.54. Mas antes de dar o accept, eu tenho que vir aqui update. Com esse update, ele vai atualizar e vai deixar essa parede com espessura menor, de 1.54. E com isso eu vou gastar menos resina ainda. Eu posso deixar até 1 milímetro, não tem problema. Mas normalmente eu deixo 1,5. Dou um accept. E ele, teoricamente, por dentro ele está oco. E agora o que acontece? A base ainda está muito grande. Então, agora existe uma ferramenta aqui em Edit, que é o Plane Cut. Então, com essa ferramenta de corte, quando eu seleciono, normalmente ela está apontando que ela vai eliminar a parte inferior, né, do modelo aqui. A parte dos dentes, a parte que eu preciso. Com essa seta, eu consigo inverter esse corte. Então, agora eu vou eliminar a parte de cima do modelo. E assim como na ferramenta de transform, esses 3 eixos eu consigo agora dimensionar esse corte. Como quem faz em um recortador de gesso, só que de forma digital. Eu consigo aqui trazer um paralelismo. Normalmente uma dica que eu faço, para mim ter uma base de modelo, para mim não sentir que o meu modelo ficou torto, eu alinho essa linha de corte com a base cervical dos dentes. Então eu consigo ver aqui que a distância da cervical do canino para o outro, ela está um pouco divergente. Então aqui eu vou inclinar ele um pouco para a direita. Posso trazer mais um pouco ainda. Isso, foi demais. Posso voltar um pouquinho ainda. Ele está pegando na cervical ali do último molar, pela distal. Vamos conferir do outro lado. Aqui tem um pouco mais de distância, então eu posso fazer ainda, voltar esse movimento um pouco. Isso. Mas só que agora a base dele está curta, então o que eu faço? Eu trago ela para cima novamente, para melhorar essa linha de corte. Em vez de arrastar a seta, ainda existe uma outra possibilidade de você distanciar o modelo, deixar na posição que você deseja e traçar uma linha aqui. Com
isso ele já gera um corte automático onde você traçou a linha, ok? Dou um accept. E está aí o nosso modelo oco e com a base. E aqui nós temos o nosso enceramento. Agora a gente vai para a segunda etapa dessa videoaula, que é fazer um guia de desgaste para que eu possa fazer uma comunicação com o clínico do que precisa ser desgastado e retirado nesse dente, para que a gente consiga fazer um mock-up e ter uma visualização de uma forma anatômica ideal, o que a gente precisa nesse caso, ok? O que acontece aqui, Isaac? No dia a dia você faz muito esse tipo de guia? Não, não faço por dois motivos. Muitas vezes o clínico não me pede e na maioria das vezes, quando não pede, eu comunico. Então, normalmente, quando eu faço um enceramento e existe uma possibilidade de reduzir, de fazer um desgaste um pouco mais invasivo, de forma que a gente consiga uma anatomia melhor, certamente, como eu disse na última aula, é um caso onde o paciente talvez não vê a necessidade ou não tem o interesse de usar uma orto para fazer uma movimentação nesse dente, mas para o arranjo de toda a arcada, a gente vê que precisa de um desgaste um pouco mais acentuado. Então, no dia a dia, eu uso a comunicação com prints de tela e comunico que essa região precisa de um desgaste um pouco maior, mas se houver necessidade, a gente pode fazer uma guia. E uma das formas que eu faço esse guia foi uma das formas que eu trouxe da forma analógica. Assim como eu fazia na forma analógica, eu adaptei isso dentro do digital. E a forma que eu faço é, no próprio software MeshMix, a gente tem algumas formas que a gente pode introduzir. E uma delas é essa forma aqui. Então, eu arrasto, ela vem muito grande, além do normal. No centro aqui, eu diminuo. E agora eu vou posicionar, imaginando que isso seria algo semelhante a uma muralha de acrílico, né? de Duralay, o famoso Duralay. Eu vou fazer de forma retangular, imaginando que esse dispositivo, eu vou até tirar aqui para você conseguir visualizar melhor, esse dispositivo ele precisa de um apoio incisal sobre o elemento 11, o elemento 21 e o elemento 22. Posso deixar um pouco mais estreito e dessa forma eu posso trazer até que ele cubra toda a parte que eu preciso desgastar. Então, só para te colocar a parte, a gente tem o enceramento e a gente tem esse bloco que vai cobrir tanto o enceramento quanto o dente, ok? Feito isso, eu posso tirar novamente aqui o meu enceramento, vou só conferir apertando a tecla T e vou deixar o mais próximo possível, cobrindo, deixar bem no limite. A região basicamente que eu preciso desgastar é essa região. Então eu vou cobrir o mais próximo que eu conseguir, porque depois eu vou precisar retirar esse material, certo? O que acontece nesse processo? Existe uma forma, esse bloco ele ainda está maciço, né? Está todo inteiro. Então existe uma forma de eu casar essas diferenças, eu fazer com que o modelo fique de forma negativa dentro desse bloco. Mas fazendo isso, eu perco esse STL do modelo. Então eu vou duplicar, eu venho em Edit, duplico o meu modelo, eu vou tirar ele da linha de visualização e vou deixar apenas a cópia, ok? Então eu tenho o modelo e o bloco.
clico primeiro no bloco, com a tecla Shift, eu seleciono o modelo e eu venho aqui, ó, Boolean Difference. Com isso, eu vou tirar a diferença entre o modelo e o bloco. E vai ficar exatamente isso aí. Ok? Feito isso, eu dou um Accept. Ele pegou inclusive as partes internas do modelo. Então eu vou separar esses shells e vou deletar o que eu não preciso. Eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Eu só preciso disso aqui. Tá vendo como ficou de forma negativa a minha arcada? Então ela está aqui, isso. Aqui eu tenho a arcada e aqui eu tenho o bloco, ok? Eu vou colocar o encerramento. E agora o que acontece aqui? Eu sei que a parte que eu preciso que fique exposta é justamente essa área. Então o que eu faço nesse momento? Eu seleciono o bloco e agora com a ferramenta de Sculpt, eu venho já nessa outra onde eu tenho uma força de desgaste maior, a Inflate. Vou aumentar um pouco aqui a dimensão e a força. E agora eu venho dando pequenos cliques. Com Ctrl, seguro o Ctrl e venho desgastando. Entre Ctrl e Shift. Entendendo que quando eu seguro o Ctrl, deixa eu diminuir um pouco essa força. Quando eu seguro o Ctrl e clico, é como remover o material. Quando eu seguro o Shift, eu estou suavizando aonde eu retirei esse material. Quando eu clico com essa ferramenta, sem apertar nada, eu adiciono material. Então, ali expôs uma área que eu não queria, eu estou recobrindo com o material. Então, é como fazer uma placa de Duralay, né? de acrílico, para que eu possa comunicar com o clínico, aonde ele vai precisar fazer um desgaste um pouco maior. Quando fica aquela região mais escura, é porque o STL está quase perfurando, que é justamente o que a gente quer. Então aqui eu preciso vir trabalhando com paciência para que eu crie uma espécie de uma canaleta. E com essa canaleta eu possa ter uma comunicação com o clínico dessa região que vai ter um desgaste um pouco mais acentuado. Para saber se eu estou no caminho certo, como é que anda, eu posso clicar no modelo e eu já consigo visualizar ali onde vai ter o desgaste. Eu sei que eu posso ir mais. Por que eu sei? Porque eu ainda não estou vendo o enceramento. Então, quando eu começar a ver o enceramento aparecendo, já é o meu limite de desgaste. Então, eu vou continuar. Nesse ponto, como já está muito próximo, eu vou trocar a ferramenta para que a gente consiga, de uma forma mais dinâmica e mais ágil, criar essa função. Aqui eu já tenho uma canaleta bem, já de forma comunicativa. Eu vou suavizar essa região mais escura. Aqui eu já comecei a aparecer o modelo, eu vou suavizar, vou adicionar um pouco aqui. E como eu disse, sempre onde fica essa região
mais escura é porque o STL está quase furando. E é justamente o que eu quero e vou fazer na próxima etapa. Então, nessa primeira ferramenta aqui, o drag, ele é uma ferramenta onde você consegue puxar, movimentar esse STL. Então, aqui eu vou justamente expondo toda a região onde vai ter o desgaste. Volto para a ferramenta aqui de suavizar. Ok. Feito isso, vamos ver como está a nossa placa. Vocês vão observar que quando eu tirar o enceramento e o modelo, deixa eu voltar a placa, tiro o modelo, ele ainda não está perfurada. E é agora que a gente vai fazer a perfuração nela. Então, como eu vou fazer isso? Antes eu vou suavizar essa região mais escura. Eu preciso ter um STL aqui. E o que eu faço agora? Eu coloco o modelo e com o guia selecionado, eu venho em Select e vou pintar toda essa região que eu quero perfurar. Quando você fizer um excesso, segurando o Shift, você deseleciona, né? Você tira a seleção que foi feita. Então, feito isso, eu posso dar o comando B, que é para suavizar o corte. Dou um Accept. Eu vou tirar esse modelo só para poder conferir como está na parte interna. Aqui ficou faltando um pouquinho, só selecionando. E posso apertar X. Apertando X, a gente já tem um corte ali. Mas o que acontece? Nesse corte, ele fica uma falha aqui dentro desse STL. Eu vou diminuir a ponta dessa seleção e vou dar um duplo clique na linha por vestibular e um duplo clique na linha por dentro do guia. Feito isso, com o comando J, eu consigo fechar aquela região que estava aberta. Ok? Dou um Accept. E aí a gente tem o guia já perfurado com o modelo. Eu posso agora colocar o enceramento. E eu consigo identificar talvez algumas áreas que ainda precisam, que eu posso aonde ainda aumentar essa região para visualizar esse desgaste. Então aqui eu consigo ainda suavizar um pouco. Então ainda em Sculpt, a ferramenta de suavizar, posso aumentar o tamanho um pouco. Só que eu preciso selecionar o guia. Aqui por parte incisal eu posso deixar um pouco mais fina, porque justamente a broca vai entrar nesse sentido. Então com isso eu consigo direcionar aonde será feito esse desgaste, ok? E aqui ainda entra um outro pequeno detalhe que a gente ainda pode melhorar esse guia, que é justamente região palatina.
Se eu deixo dessa forma, essa placa, esse guia certamente não vai entrar. Então eu preciso aqui fazer uma linha de corte posso selecionar, apertar a tecla B, não foi, mas eu posso simplesmente apagar essa região com X, ele vai ficar aberto dessa forma, e aí quando ele abre, quando você tem uma malha aberta, você pode vir em Analyze, Inspector, e ao clicar nesses pontos dessa linha, ele automaticamente fecha essa malha. E ele ficou com um rebordo um pouco áspero. Posso vir em Sculpt, com a ferramenta de suavizar, eu posso suavizar isso para dar passividade nesse guia e ele ter um assentamento mais passivo, porque se eu deixo ele da forma que estava, corri o risco após a impressão, eu não consegui adaptar isso em boca, ok? Então, com o modelo, ele vai apoiar na parte incisal, aqui por palatina, né? A gente tem uma vista intraoral, ele apoia nessa região, ele demonstra aonde terá o desgaste e o eixo da broca, ok? Essa é uma forma dentro do Mesh Mix, talvez uma das formas, uma das maneiras, né, de se fazer esse guia. Eu posso suavizar um pouco aqui para ele ficar mais bonitinho, mas basicamente é isso, ok? Valeu, obrigado. No próximo vídeo eu vou demonstrar como colocar nome e logotipo. Valeu, obrigado, até a próxima.